Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Deputados querem mais transparência em promoções de postos de gasolina. Edital de licitação das barcas deve ser lançado em 75 dias. E o Estado pode ter uma campanha de combate à alienação parental. O Alerj Revista está no ar. O edital da nova licitação da concessionária que administra o sistema aquaviário do Estado deve ser lançado em 75 dias. Durante a audiência pública na Alerj, o secretário estadual de Transportes disse que a expectativa é atrair empresas internacionais para participarem da concorrência. O Rio de Janeiro tem a quarta maior operação aquaviária do mundo. O modal, que transporta cerca de 70 mil passageiros por dia, está em processo licitatório e vem sendo discutido pela Comissão de Representação para acompanhar a mudança da concessionária que administra o sistema aquaviário do Estado. O texto do novo edital foi produzido após análise de 2 anos de estudos, além de consulta pública que contou com 188 sugestões de membros da Secretaria de Transporte, empresas privadas, sindicatos e sociedade civil organizada. Até o final de agosto, espero analisar essas sugestões da sociedade, debater aqui na casa a respeito dessas sugestões, até porque a casa fez uma série de sugestões e tem projetos de lei tramitando também a respeito do modal aquaviário. Então, a partir de setembro, fazer a análise jurídica do edital, de todos os termos, para que, contando de hoje, em 70, 75 dias, a gente possa botar na rua essa licitação. O secretário disse ainda que as 2 linhas municipais operadas com autorização da Prefeitura, como Cocotá e Paquetá, reduzem o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e que atualmente acumulam prejuízo de 21 milhões de reais. Ele afirmou que a nova empresa deverá apresentar um estudo no prazo de 1 ano para a construção de 3 novas linhas que ligariam a Praça 15 a São Gonçalo, Caxias e aos aeroportos Santos Dumont e Galeão. A gente está licitando o conjunto de linhas atual, está incluindo 3 estudos por prazo de 1 ano para 3 novas linhas e a gente está discutindo, buscando um consenso para fazer com que as 2 linhas que nós operamos por autorização da Prefeitura tenham um equilíbrio melhor. Hoje essas linhas não são superavitárias, elas são deficitárias, elas são bancadas pela maior operação de Rio-Niterói e a gente quer discutir com a Prefeitura alternativas. Queremos as novas barcas para Duque de Caxias, para São Gonçalo, quem sabe o estudo avançar para Magé. Falamos também do preço mais acessível do Charitas, do centro de Niterói. Enfim, foi uma reunião positiva. Eu espero que em breve nós tenhamos aí um avanço no transporte de barcas no estado do Rio de Janeiro. A CPI que investiga o caso Varig ouviu na terça-feira 2 responsáveis pela administração judicial da empresa. A suspeita dos parlamentares é que o processo de falência da companhia tem acontecido de forma fraudulenta. A CPI que investiga o caso Varig ouviu nesta terça o ex e o atual administradores judiciais da empresa. A suspeita dos parlamentares é que o processo de falência da companhia tem acontecido de forma fraudulenta. O atual administrador da massa falida da Varig, depois da CPI, esclareceu alguns questionamentos quanto à prestação de contas da empresa, quanto ao pagamento do rateio dos ex-funcionários, arrecadado com o leilão de 2015 dos imóveis, lojas e obras de artes da Varig e que está suspenso desde junho por decisão judicial. Wagner Bragança afirmou que pretende analisar o que foi feito pelo ex-administrador para poder liberar o pagamento para os funcionários que ainda não receberam. Em relação ao suposto aumento da dívida, que era de 7 bilhões de reais antes da recuperação fiscal em 2009 e 1 ano depois, quando a falência foi decretada, passou a ser de 18 bilhões, o advogado explicou que no processo de recuperação judicial não estavam sendo computados os créditos tributários devidos à União, que giram em torno de 9 bilhões de reais. A ideia é analisar num espaço curto de tempo
para que a gente possa retomar os rateios, até porque, socialmente falando, embora seja uma parcela ínfima dos valores que são os devidos aos credores, certamente é o que mais angustia de imediato, né? No momento de crise, né? Aquelas pessoas que já possuíam emprego, tinham prestado concurso público, já estão numa situação difícil. Imagina para aquelas que estavam desempregadas ainda em função do fim da Varig. Otimistamente falando, retomar os rateios no mês de outubro seria uma meta importante em virtude dessa necessidade, que é a necessidade dos credores, né? Para os credores trabalhistas, a CPI que investiga a Varig traz uma esperança de recebimento dos direitos. Hoje, cerca de 10 mil ex-funcionários da companhia aérea não receberam salários atrasados, férias proporcionais, 13º, rescisão contratual, entre outros benefícios. Para se ter uma dimensão do problema, o TRCT, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, um documento obrigatório quando a empresa demite o funcionário e onde consta o que lhe é devido, foi entregue em branco. 11 anos depois, o atual administrador judicial prometeu tentar solucionar este problema e saber por que esse documento não foi preenchido de forma correta. É uma nova esperança que nasce, porque depois de 11 anos de luta sem termos recebido os nossos créditos trabalhistas e previdenciários, né, e que são valores bastante altos se somados, é claro que uma CPI ela abre a perspectiva de, em algum momento, ou de uma forma um pouco mais rápida, nós termos uma solução. A recuperação judicial foi declarada foi encerrada como sendo um processo com sucesso. Se foi com sucesso, entende-se que os credores tivessem sido pagos. No entanto, os credores não foram pagos. Então, hoje a gente pergunta que sucesso foi esse e quem é que está pagando essa conta. Para o presidente da CPI, não restam dúvidas de que todo o processo, desde a recuperação judicial até a falência da companhia, se deram de forma fraudulenta. A comissão pediu uma série de documentos aos administradores e vai investigar a fundo para responsabilizar os eventuais culpados pelo sucateamento da Varig. Eu alimento poucas dúvidas em relação ao processo todo ter sido fraudulento. A começar pelo surgimento de uma lei de recuperação judicial cuja aplicação teve a Varig como primeira cobaia. Recebemos hoje uma informação de que, através de uma medida provisória, depois de ajuizada uma ação, os fundamentos legais foram alterados ou adulterados de modo a continuar no processo de assassinato da Varig. De qualquer maneira, vai ficando caracterizado que houve ações deliberadas no sentido de não só sucatear a Varig, mas entregar todo o patrimônio a alguns cúmplices de sempre. O Rio de Janeiro pode ter um programa de transplantes de medula óssea. O projeto do deputado Tio Carlos foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações dessa terça com Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do Ministério Público, que altera 2 artigos da Lei Orgânica da instituição, aprovada em 2003. De acordo com o texto, o acompanhamento dos promotores de justiça em estágio confirmatório deve ser feito por monitores vinculados ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP. Os relatórios apresentados por esses monitores serão avaliados por uma comissão. A proposta foi aprovada com emenda que pede transparência nos critérios adotados para a realização dos relatórios. A gente deseja que essa avaliação de eficiência, que será por relatórios, sejam relatórios que possam medir de fato a performance daquele que ainda está em estágio, cortando, não totalmente, porque é impossível, mas cortando bastante as hipóteses de avaliações subjetivas. O projeto da deputada Cidinha Campos altera uma lei de 2005 que proíbe as concessionárias de serviços públicos de exigir pagamentos apenas por débito automático. A parlamentar modificou a penalidade aplicada a quem descumprir a regra, que passa a seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador.
O Rio pode ter um programa permanente de transplante de medula óssea. O projeto do deputado Tio Carlos busca articular as etapas envolvidas na realização do transplante, além de estimular a doação de medula óssea com campanhas institucionais. A matéria aprovada segue para análise do governador. Hoje o avanço da medicina dá a condição através do transplante, que é um procedimento, não é muito simples, mas não é tão invasivo quanto as pessoas imaginam, e que a gente realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. As doenças hematológicas, muitas delas podem ter cura através desse transplante de medula. A Comissão Especial de Rezoneamento Eleitoral vai lançar um manifesto na Alerj contra a medida do Tribunal Superior Eleitoral que reduz zonas eleitorais do interior dos estados. Com a medida, 48 zonas eleitorais na capital do Rio já foram extintas. E a previsão é que o número chegue a 137. A Comissão de Rezoneamento Eleitoral vai lançar um manifesto na Alerj contra a medida do Tribunal Superior Eleitoral que reduz zonas eleitorais no interior dos estados. Com a medida, 48 zonas eleitorais na capital do Rio já foram extintas. A previsão é que o número chegue a 137. A resolução aprovada no plenário do TSE tem sido criticada por parlamentares, promotores, juízes e servidores públicos. A vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros disse que entrou com uma ação contra a medida. A AMB, que é a nossa associação nacional, eu sou vice-presidente institucional da AMB, entrou com uma ação, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o rezoneamento eleitoral como um todo. No caso do Rio, nós já tivemos 48 zonas extintas na capital e temos uma estimativa ainda de extinção muito alta, mais de 60 zonas eleitorais ainda para serem extintas na região metropolitana e também no interior, e nós entendemos que no caso do Rio esses efeitos são nefastos. Durante o encontro, este promotor de justiça disse que a extinção das zonas pode aumentar a impunidade nos casos de crimes eleitorais e a abstenção de votos. Ele ressaltou que a economia será inferior a 1%. A economia, segundo os estudos levantados que nós fizemos no âmbito nacional pela CONAMP, que essa economia não chegaria a 1% de todo o orçamento da Justiça Eleitoral. E isso, para as consequências que estamos vendo que irão acontecer, chamou a atenção e nos colocou em permanente mobilização contra esse tipo de ataque à Justiça Eleitoral, que vai haver um prejuízo significativo às eleições, principalmente a próxima eleição em 2018. De acordo com dados apresentados durante a audiência, das 249 zonas eleitorais do estado, 137 seriam extintas, ou seja, 40% do total. Na capital, o número seria reduzido de 97 para 49 e no interior, de 152 para 88. Segundo este servidor do Tribunal Regional Eleitoral, a medida não garante eficiência do serviço público. A questão é que servidores têm a sua vida impactada, muitas vezes correndo risco de remoções, tendo que reprogramar a sua vida familiar, a questão dos filhos nas escolas, onde eles moram, muitas vezes compraram imóveis no interior do estado. Esse é um dos impactos, né? Mas a verdade é que atinge sobremaneira quem tem poucos recursos econômicos e teria que viajar, por exemplo, 1 ou 2 municípios para poder tirar um título ou manter ele regular. Então, jovens que são estimulados a participar do processo eleitoral estariam sendo alijados, os idosos, pessoas com menor poder aquisitivo. Então, o impacto é grande em vários setores. Quando você extingue as zonas eleitorais, que são as responsáveis pelas eleições, você afeta todo o processo eleitoral, afeta o acesso à justiça dos eleitores e afeta os servidores que vão ter que, de repente, refazer todo o seu planejamento familiar e muitas vezes até ter que mudar de município. O presidente da Comissão Especial de Rezoneamento Eleitoral disse que ainda hoje vai lançar um manifesto na Alerj contra o rezoneamento eleitoral proposto pelo TSE. Queremos fazer o lançamento desse manifesto ainda hoje, com a adesão dos parlamentares que estiverem aqui presentes na sessão, para que possamos amanhã mesmo encaminhar, visto que corremos agora contra o tempo. Dia 18 é o prazo para que os TREs informem ao TSE as medidas tomadas para que haja a efetivação dessa extinção das zonas eleitorais. No próximo bloco, Rio pode ter campanha de combate à alienação parental. O Alerj Revista volta já.